Graça e paz, você está no programa Conectando. A partir de agora, você está sendo conectado com a palavra de Deus. Então, roda a vinheta. Como nós sabemos, Jesus Cristo escolheu 12 pessoas, 12 homens para serem os seus ajudantes, os seus companheiros aqui na terra, enquanto ele cumpria a sua missão. Inclusive, se você for ler lá em Mateus 10, está falando também em Lucas 6, está relatando sobre essa escolha dos companheiros mais íntimos de Jesus, assim que eram os 12 discípulos. E ao pensar sobre isso, ao pensar sobre a escolha desses 12 homens normais, eu fiquei me perguntando, mas no que os discípulos trabalhavam antes de serem discípulos? Quais eram os seus trabalhos seculares antes de se tornarem ajudantes do reino, ajudantes do Messias? Eu fiquei com essa dúvida e resolvi trazer para vocês hoje, resolvemos trazer para vocês hoje no vídeo de hoje. Então, vamos ao vídeo. O nome desses 12 discípulos são os seguintes, eu vou ler porque são muitos e também muitas referências, mas são esses. Simão, chamado Pedro, que é o apóstolo Pedro. André, que é irmão do apóstolo Pedro. Tiago, que é o filho de Zebedeu. Também tem João, o irmão de Tiago, que é o apóstolo João. Temos também Filipe, você não deve confundir com o evangelista lá no livro de Atos. Não é a mesma pessoa, é outro Filipe. Bartolomeu, também chamado de Natanael. Também temos Tomé, mais conhecido também como Dídimo. E também nós temos Mateus, Tiago, Judas, também chamado de Judas Tadeu, não é Iscariote. E por fim, Judas Iscariote, traidor de Jesus. E também, para não esquecer, quase que eu esqueço, Simão. E daqui a pouco a gente vai saber quem ele é. Nós sabemos que a maioria, ou quase todos os discípulos, trabalhavam com, assim, vamos dizer assim, na agropecuária, coisa da natureza, eram plantadores, eram pessoas agricultores, vamos dizer assim, eram agricultores. Como nós sabemos, alguns dos discípulos trabalhavam isso mesmo, que agora se prepara, agora você vai saber. Eram pescadores, isso mesmo, não só pescadores de jeito, como Jesus chama eles, mas pescadores de peixes, isso mesmo. E eram esses os pescadores: André, Pedro, Tiago e João, isso mesmo. Acho que você já escutou aquela música que vai passar: Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Eles estavam no mar da Galileia porque eles eram pescadores. E lá em Mateus 4, do versículo 18 ao 22, vai relatar que Pedro e André estavam pescando quando Jesus chamou eles para servirem no reino. E Tiago e João estavam remendando redes, ou seja, esse era o ofício deles. Mas, porém, contudo, todavia, não somente isso, dá-se a entender que os quatro eram, vamos dizer assim, empresários naquela época, não só pescadores, mas empresários juntamente com o pai deles. Tomé, Bartolomeu, Filipe e outro discípulo podem também serem pescadores, porque quando Jesus, depois de ressuscitado, reaparece a esses discípulos, eles todos estavam pescando. Então dá a entender que eles eram pescadores, já que antigamente ninguém fazia isso por hobby, apenas por necessidade mesmo. Outra pessoa que também tinha um trabalho digno, vamos dizer assim, para ela, era Mateus, ou chamado de Levi, mas é Mateus, nós conhecemos, discípulo Mateus. Ele era cobrador de impostos, ou um publicano, isso mesmo. Lá em Lucas 5, no versículo 27 ao 29, vai mostrar que ele era um cobrador e Jesus o chama para servir no reino também. Acredita-se que para Mateus conseguir tal emprego, que era um emprego muito digno, um emprego muito de valor mesmo, porque dava muita... Acredita-se que ele tenha estudado muito e adquirido uma reputação de uma pessoa que estudava, vamos dizer assim, para ele conseguir isso. Quando ele foi chamado para a obra de Cristo aqui na terra, para a missão de Cristo, a Bíblia relata que ele fez uma festa onde muitos pecadores se reuniram para comemorar juntamente com ele. Outro personagem bíblico que também era publicano era Zaqueu, que nós sabemos que aceitou Jesus e entregou sua vida a Cristo, a melhor escolha da vida. Há também um discípulo, vamos dizer assim, não era uma profissão, mas sim Simão, o zelote mesmo. Mas o que era um zelote? Zelote não era especificamente uma profissão. Acredita-se que seja um político revolucionário. Os zelotes se juntavam para derrubar algum governo, algum império que estava dominando na época. Ou seja, Simão era, ou poderia ser, um anarquista, um cara que entendia da política, um cara dedicado à política, mas depois que Jesus o escolheu, ele não era mais zelote e agora passava-se a ser dedicado a Cristo. Infelizmente, após nós fazermos algumas pesquisas na Bíblia,
não fala sobre a profissão daquele que traiu Jesus. Eu acho que você já sabe quem foi que traiu Jesus, Judas Iscariotes. Mas lá no Evangelho de João vai relatá-lo, vai dar uma definição a ele como um ladrão e defraudador da obra de... Nos evangelhos, ou em geral na Bíblia, não relata o que Judas trabalhava antes. Mas, porém, contudo, todavia, após ele ir à missão juntamente com Cristo Jesus, antes de trair, ele era o tesoureiro do grupo de Jesus, das ofertas que eram destinadas à obra de Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, o versículo do 4 ao 6, vai relatar Judas como um ladrão e defraudador, ou seja, dá-se a entender que ele poderia ter sido um ladrão ou não se sabe. Eu não posso dizer que ele era um ladrão, porque a Bíblia não diz exatamente que a profissão antes dele seguir Jesus era um ladrão. Todos os evangelhos relatam Judas como o traidor de Jesus, ou seja, antes dele ser discípulo não tem dizendo, mas depois que ele foi discípulo ele se tornou tesoureiro. Não há de jeito maneira, não há na Bíblia nenhuma informação sobre a profissão antes ou depois de outros apóstolos que são Filipe, Bartolomeu, Tomé, Judas Tadeu e Tiago, o filho de Alfeu. A Bíblia não relata qual era a profissão dele. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, vai se inscrevendo no canal, lembrando também de ativar o sininho que tá aparecendo aí, tá do lado do botão vermelho, custa o quê? Você já se inscreveu, aí você bota o todos aí, as notificações, vai receber tudo. Lembrando que tem live toda quinta e todo domingo aqui no canal da igreja, e também vídeos do canal do programa Conectando toda quarta-feira. Então espero que você tenha gostado, dê dicas aí de outros vídeos, diga o que você achou, dê like e dislike, o importante é engajar. Então graça e paz a nós. O importante é engajar. Não, volta.